E o Grêmio contratando é um perigo. O Grêmio contratando nos últimos tempos é um perigo. A última contratação que deu certo foi Luiz Soares, que, aliás, qualquer um contrataria e daria certo. Alguns acharam que não era uma boa ideia, né? Não, sempre tem. Sempre tem. Sempre, Já passou o tempo O dele. Grêmio quase foi campeão brasileiro. 2 pontinhos. Por causa do Soares. Tivesse E tomado também perdeu por causa dele. Tivesse tomado uns 6, 7 gols a menos. Aí não, né? Quer botar a culpa no Soares, eu vou abandonar o Pra programa mim, com um eu minuto. tenho essa tese, que o Grêmio Como- quase como- foi campeão como do Atenção brasileiro. para o corte gaúcha mesmo. Como é que é aquele negócio legal? Rádio Gaúcha Memes. Rádio Gaúcha Memes. Rádio Gaúcha Vou até me mesmo. tomar uma água pra me acalmar. Atenção para o corte. Mas Corta é, pra gente. Keck, Gui, muito obrigado. A Keck vai dizer que o Soares foi o quase herói e culpado pelo Grêmio não ser campeão. É isso? É isso. Pra mim, o Grêmio só não foi campeão brasileiro por causa do Soares e também quase foi campeão brasileiro por causa do Mas Soares. como? Por quê? Por causa daqueles, sei lá, quantos dias que a gente passou ali, 2 meses quase, do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, do Soares, que o Soares Mas ele parou de fazer gol naquele período? Parou sim. Ele ficou na seca. Parou sim, Ele senhor. ficou na seca. Matérias e matérias, ficou na seca. Eu sei as cornetas que eu O faço. secador até não poder mais. Eu aí, ó, sei as falou. cornetas que eu faço. Ficou um tempo sem Teve fazer. um jogo que ele não jogou, quando não joga não tem como fazer gol. É impossível. Aí tem aquele jogo que ele faz gol, e aliás o Grêmio ganha porque ele faz um gol na arena e fala que tá todo mundo louco. Sim, foi contra o Curitiba, acho que foi. Não me lembro. É. E agora... Não, mas ele ficou na seca um tempinho. Ele ficou Mas 2 meses sem período, marcar. inclusive. Mas que é que, olha, essa eu já ouvi várias teses, inclusive as tuas. Mas essa, olha, essa é polêmica. Corajosa. Não, é porque eu acho Mulher que se corajosa. não tiver... Não é Meu nada Deus. contra o Soares, gente, pelo amor de Deus. É só entender o que eu tô dizendo. Que durante aquele período, se ele tivesse tudo bem com ele, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro. E não tava. Teve uma novela, que eu lembro do Renato, inclusive, falar na coletiva Cara, mas e o antes resto- do jogo. e o resto Acabou do time a do novela, Grêmio? ele vai ficar... Ele ficou de 25 de junho a 28 de agosto sem marcar gol. Com o Grêmio. 2 meses. Olha aí, ó. O Quantos secador jogos? sabe. Fala aí o número de jogos. Vamos tentar fazer um levantamento agora. Vamos ver o número de jogos. Não, é sério, pra mim é isso. Eu não é nada, mas absolutamente nada. O Soares podia ficar aqui por anos, mas aquele período eu acho que acabou. O Grêmio não foi porque o campeão Grêmio foi brasileiro campeão aquele ano porque o time não estava à altura do Soares. Ele fez a parte dele completamente. É que o time foi uma das piores defesas do campeonato. Se o Grêmio tivesse tomado uns 6 gols, eu não vou nem... É só a gente vou ver o tentar que dar foi o diminuição. Grêmio sem o Soares 6 depois, gols a quando ele menos saiu. e o Grêmio era campeão. Era só tomar... defesa de Z4, Jogou, era eu a vou te terceira falar um pior negócio. defesa. Pô, Eu vou te falar um negócio. Se o Grêmio tivesse tomado um gol a menos, o do ele Corinthians. seria campeão. ele seria líder Simples naquele. assim. Ele Se o Grêmio passaria a tivesse liderança. perdido pro Corinthians em casa. Se ele tivesse tomado poderia ter tomado 100, mas tivesse tomado 99, ele era campeão. Mas eu entendi a Keck, porque também é um pouco poético. Não, vai dizer no que vocês sentido- vão concordar agora. Não, é que Só me assim, faltava essa aquela- agora. Não, mas acho que tem lógica o Vini concordar, Primeiro- porque é algum defeito que vai ser Primeiro, colocado no o Soares. Soares é o entendeu? culpado. Eu acho que ele- defeito do Aí Soares. depois Defeito no concordo, eu vou Soares. enlouquecer. Aqui foi uma má gestão e a gente sabe muita coisa que aconteceu naquele período. O GZH depois Foram fez 2 matéria. meses de Foram- turbulência Exatamente, total. foram 2 meses tensos. Eu lembro que Parece que era a um gente não viveu esse joelho, período. depois não era o joelho, era briga com a direção libera, não libera. Pô, a gente viveu isso aí todos os dias, gente, aqui. mas o time não perdeu todos esses jogos. Não perdeu todos os jogos, mas eu lembro que... Entendeu? E o time Mas se o deu uma Soares arrancada. tivesse- Marcou O o time jogador, deu uma mudou. arrancada nos 10 E ele jogos não finais. jogava Mas mal. por causa do Soares. Mas ele não jogava mal Quando nesses resolveu, jogos. não, Ele mas, se esforçava, gente, ele corria. Quando Era obrigado a fazer um gol resolveu, Teve um jogo. desfoque. Eu acho que ele teve ficou um fora desfoque. 2 jogos. quando resolveu a situação do Soares, o Soares brilhou. É isso aí. Brilhou no final da eu tô com a temporada. Keck. Mas vocês estão brilhou. esquecendo Não, a do culpa é a pênalti do direção Yuri do Grêmio. Alberto? É. Foi nesse ano, não foi? Foi. O Não, Soares tô fez gol esquecendo. na arena do Corinthians, não fez? Falava, Soares não faz gol fora de casa, ele Foi fez a só na primeira arena do vez. Corinthians. Mas ninguém tá esquecendo. Aí, não, pois é, Não mas tem é um que aí debate parece aqui, que... não tem um debate. Não, mas parece que o Soares teve culpa. Se tem alguém que não teve culpa, não foi o teve. Soares. Não, O Grêmio não teve só chegou em segundo por causa do Soares. E também por culpa dele. Faz sentido. Faz Exato, sentido. É exatamente. culpa dele, tio. O cara não, Não, é obrigado a mas fazer não é um uma gol culpa, por jogo, mas gente. não é uma Precisa culpa ser literal. negativa. Não é uma culpa negativa, meu Deus, o Grêmio só não foi campeão por causa Qual do é a Soares. culpa positiva? Pois é. Não, é porque assim, existiu uma situação em que o Soares Ó, o ficou café. do joelho, queria ir embora pro Inter Miami e tal, não sei o quê. Isso, pra mim, ao meu ver, atrapalhou
o Grêmio e o próprio Soares naquele período. Quer que é que a gente tá falando de um extraterrestre, tá? Eu vou Sim. usar a mesma frase não, e que assim, tu tira o Soares, como foi no ano seguinte, onde é que foi o Grêmio? Não, eu vou usar a mesma frase que tu para um outro jogador que é bem menos que ele, que é normal. O Inter só chegou na semifinal da Libertadores por causa do Valência e o Inter só não chegou à final da Libertadores por causa do Valência. Por um eu jogo acho meio- específico. cara. e o- Ali foi um jogo o- específico ainda. Eu acho que O Rocher, em tu relação ao esquece esse Valência jogo aí. tem muito Rocher. mais conexão do que o Soares. Aí sim tu tem mais razão. Eu acho que Não, mas eu posso falar eu posso dizer do Rocher, por exemplo. O quê? Para mim, quem levou o Inter. Tô só retórica. Se ele tá? não faz aquele jogo no Monumental de Nunes, o Inter não ia Pra mim, classificar. o personagem É o maior do jogo jogo da contra vida o... dele. foi o Rocher. Gente, como é que foi o Fez jogo gol da de volta? pênalti. O Inter passou com o regulamento. Quem fez o gol do Inter no Monumental? E quem é que defendeu o Valência. pênalti aqui? Não, e fez ele não gol defendeu aqui. o pênalti. Não Tá, defendeu, não né, os defendeu, caras mas quem é que fez o gol aqui Não, de o pênalti? Rocher. Ok, depois na altitude, quem fez 1-0 do Inter, poucos times ganharam lá Bom, na mas tu altitude. quer que o cara não faça gol nenhum? Não, Ele vai mas fazer não um é gol, jogo. pobre Assim, Valência. se a gente for discutir Né? que o Valência não foi o protagonista do Inter Eu pra chegar na acho... semifinal Não, da Libertadores. Foi. Eu acho que foi o Rocher, mas tá bem? O fato de eu não achá-lo protagonista... futebol. não achar o protagonista não quer dizer A que eu acho que ele é gente ruim. discute isso. Mas pra mim o cara do Inter foi o Rocher. Eu acho que o Rocher foi Não, o foi cara, foi mas também. o Valência, ele foi até a semifinal, ele foi até o segundo jogo da semifinal, ele foi aquilo que se esperava dele. O cara protagonista que estava resolvendo pro Inter. Eu acho que o Rocher teve sim o seu protagonismo, a sua liderança, mas assim, o Valência faz gol no River Plate no Monumental. O atacante que faz gol fora de casa numa Libertadores da América a favor do teu time, pô, Fez contra o Fluminense. mas nesse jogo ele foi muito bem também. tá Ele bem. foi protagonista nesse jogo a favor do Inter lá no Rio de Janeiro. É que eu acho, Não foi no Fluminense aquela arrancada? você Foi no jogo da volta. você é Ah, radical não, foi a agora. cabeçada. Né? É que eu acho que os dois não cabem na mesma frase. Quem? Soares e Valência. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas Que eu eu entendo o que o Vini falou mais do que o que a Keck falou. Pra mim tem muito Tava mais a aqui em ver com o 23? Valência, muito mais a ver com o Valência do que com o Luiz Soares. Não estava aqui no 23, né? O que a gente viveu Mas já aqui tinha- mas já em tinha- 23, mas já tinha- naquele período. Mas já tinha TV, eu via. Sim, mas pelo que a gente acompanhou de perto aqui, aqueles meses ali, vai, não vai, poderia ter sido um dos maiores Mas fiascos. a tua tese é qual? Que o Grêmio acumularia pontos nesse A minha período tese- do rolo com o Soares e aí ele não, e aí não faltariam pontos A lá minha no fim. tese é é, isso? que quando o Só Soares pode ser essa. esteve a pleno, no início da temporada e no final, ele foi maravilhoso e levou o Grêmio a ser vice-campeão brasileiro. Naquele período em que o Soares estava preocupado com o joelho, preocupado para ir para o Inter Miami, preocupado em rescindir o contrato com o Grêmio, ele não foi o Soares que ele já tinha demonstrado. E por isso o Grêmio não foi campeão brasileiro. A minha tese é essa. Ah, meu Deus. Quando ele estava 100%, ele levou o Deram o Grêmio à JP semifinal. Galvão pra jogar com A ele. semifinal, não. Venderam o Bitelo, deram o JP Galvão pra jogar Por isso com que eu ele. tô dizendo que o Grêmio só foi vice-campeão brasileiro por causa do Soares. Ele, extraterrestre, levou sozinho praticamente com os seus amigos Sim, o Grêmio. e ele não tem culpa ao de vice- nada que o Grêmio não foi campeão. Tudo o Grêmio bem, mas não eu tô ganhou dizendo do que- Corinthians em casa, o Grêmio foi só tô roubado dizendo, lá. Eu só Eu tô acho dizendo que que ele é o- naquele período que ele não tava 100%, Ele arrumou um rolo. o Grêmio não chegou. Ele arrumou um rolo, sem dúvida. Ele vai, não vai, posso jogar, mas ele nunca deixou de jogar bem. Ele pode ter passado um Nunca período deixou sem de jogar bem, sem correr. fazer gols, ok. Não, Mas ele nunca jogou mal, assim, a gente diz, olha, não jogou nada. sabe quem tá foi o fora do líder de jogo. assistências do Campeonato Brasileiro? Foi o Soares. Luiz Soares. Tudo Quem bem. foi o melhor jogador do Campeonato Ele foi Brasileiro? artilheiro, Luiz isso. Soares. Ele não foi o artilheiro, né? Mas ele foi o cara que deu mais Foi o assistência. Paulinho artilheiro. Eu Sabe? lembro, assim, Ele foi o segundo eu na lembro artilharia e o primeiro assistente. brevemente, Exatamente. tipo assim, Dois dando dígitos mais nos embasamento, dois. dando mais embasamento pro que a Keck disse, de jogos Pode defender onde... a Keck, Não, mas é que eu lembro disso aí, pô, a gente viveu muito isso. Tu sofreu também? Não, é que me O chamou a Vini, atenção, o Vini eu tenho um tava olhar analítico secando, da o Vini coisa. secando o Soares para ir embora e eu, que meu Deus do céu, como é que vai ser o Grêmio no segundo Teve um semestre sem o empate do Soares? Grêmio com o Goiás de 1-1. Eu acho que ele foi, tipo assim, aí começou o burburinho já, Foi ser humano uma noite. Aí e não é ser humano, que tava diferente da rotação que ele já tinha apresentado. Bom, E deu ele um foi um corte. absurdo. É tipo assim, é um corte. Tem um corte, assim, do nível de atuação dele. E aí, quando as coisas se resolveram... E daí tem mais isso, né? As coisas se resolveram. No jogo seguinte, puf,
Parece que ligou um disjuntor. E o homem começou a Exato. Quando foi o fim da novela, o Soares voltou a brilhar. É inacreditável. A brilhar. Enquanto teve a situação ali, ele foi um ser humano. Depois ele foi o extraterrestre que ele é. É que esse enfoque que você está usando, ele joga todos os holofotes em um jogador. De um grupo, uma direção, uma campanha. Fica tudo em cima de um jogador. Então ele é o Marco, céu e ele foi o inferno durante um períodozinho. Ele e foi depois muito tudo mais que céu ele do fez. que inferno. O Grêmio onde estaria o Grêmio se não fosse o Soares em 2023? Provavelmente já teria caído de novo. Pois é. Mas qual foi Por a isso avaliação de o vocês foco disso? nele, por isso o holofote nele. Dessa treta que teve Soares e Grêmio, porque foi algo que realmente Não, aconteceu. borbulhou nos Não bastidores sei, do cara, Grêmio. foi algo que ele criou, e o Grêmio ganhou dele a briga. Tanto que ele ficou até o fim do ano. A direção, embora hoje tenham muitas críticas e tal, aquele período, Conseguiu resolver. alguns membros da direção e o Renato, porque o Renato, se ele quisesse botar gasolina, teria explodido Sim. a arena do Pô, Grêmio. teria O Renato bota foi implodido nisso. o cara mais sábio do mundo. Foi. Ele ia pra coletiva, ele não provocava, ele ficou na dele. O Renato foi tão bom, Fora os bastidores. mas que a gente tão sabe. bom nessa época, que numa coletiva que o agora pré-candidato foi aplaudido, dizendo que algo que tinha acontecido não aconteceu, o Renato senta na cadeira depois dele e diz, aconteceu. Pra ver como O Renato foi o nível, espetacular o naquele tamanho momento. do Renato. Mas então- Aí o Renato consegue, com essa fogueira dentro do vestiário e nos gabinetes, o Grêmio vai andando e ele segurando o Soares, e ele nunca brigou com o Soares, ele é uma estátua. Ele nunca briga com o Soares, ele contorna. Eu não sei se um dia ele vai contar, mas ele deve ter costurado. Tá louco. Nossa. Mas olha Durante como um tu mês. falou, Chegou um o Renato período que foi ele não aguentava fundamental. mais. sabe que o Soares foi Soares. uma pessoa muito difícil nesse meio tempo. E quando eu digo Soares, a gente tá falando de contexto do jogador, equipe, tudo. Foi difícil. Assim, a gente não tem como a gente acreditar que isso não impactou dentro do campo. Não, Claro isso sim, que mas, sim, mas eu Vini, não claro acho, que sim. mas eu acho Mas não que é não dá por isso pra que não dizer foi campeão. Ó, ele deixou de fazer gol. Enquanto ele Eu tava acho no que sim. rolo, ele não fazia Eu gol acho nenhum. que sim, se ele tivesse sido pleno então vocês naquele estão chamando como ele foi de no quem, resto. então? Pois é, Mau é caráter? só ele, é só ele, né? gente. É só nele o Não, mas negócio. Ele parou de ele fazer botava gol a cabeça pode ali. errar. Hã? Eu acho Pode. que ele errou na postura dele com o Não, Grêmio. eu também Pode, acho, Vini. então, Ninguém... mas ele não foi o Mas a gente não pior tá dizendo que jogador ele do não... mundo. Que ele não... Mas ninguém tá Tanto que eu dizendo disse, isso. ele fez Então uma a culpa briga. não foi dele, Só foi que eu ele acho fez que em o torno do resto Grêmio, não ninguém fez tá nada. Ele era o Grêmio naquele momento. O time todo do Grêmio era ele, tá? Ele era o que funcionava. Ele sozinho levou o Grêmio a ser vice-campeão brasileiro. Ele sozinho. E é sozinho. Não tô exagerando. Se ele sozinho fez isso, Ele teve fazia mais 2 gol que o Grêmio meses tomava. que o Grêmio precisou ter time. Nesses 2 meses de crise, o Grêmio precisou ser time. E não O conseguiu. Grêmio precisar ser time naquela ocasião era um A fracasso. culpa é do time. Pode Pobre ser, do ok, Soares. Diogo, mas ele tem um protagonismo. Não, ele tinha uma mas ele não faz importância, mas ele é mas protagonista em 99%. é só um. Se a Ele crise foi só dele com o humano nos Grêmio... dois que é que meses. se você for... Como que não é negativo quando você usa a palavra culpa? Me explica, porque eu não consegui entender. Cara, Então é uma eu não vou leitura. usar a palavra culpa. É, pois é, porque não a palavra foi culpa ela é muito responsável. clara. O Grêmio Ele foi o deixou responsável. Pra de mim, ser a campeão. culpa foi da defesa do Grêmio. O Grêmio deixou de ser tomava um campeão gol atrás quando do o outro. Soares Que não tinha pode ser cabeça no também do Grêmio. Pronto. técnico, porque não armou Está satisfeito direito, agora. entendeu? Olha aqui, ó. Agora, se o Soares, humano, nesse período sem fazer gol, ele tivesse sido ajudado por uma defesa que tomasse 3 gols a menos, o Grêmio era campeão Mas brasileiro. jogo-